Mais um vídeo começando aqui hoje no quarta edição Mulheres da Energia. Eu estou aqui com a Bárbara. Bárbara, você... Tudo bem? Como é Tudo que você bem? está? Prazer, Ricardo. Tudo Tudo. bem? Você participou também de um painel, né? Já participei. E conta pra gente o que, que você trouxe aqui para as pessoas falar um pouquinho mais sobre esse mundo. Mas primeiro se apresenta. Hoje você está à frente de uma divisão da Huawei. Isso. Hoje eu sou diretora da divisão de off-grid, microgrid. Então, agora que Adoro essa temática, hein? é maravilhosa, que com a chegada do BESS, né, do Battery Energy Storage System, então isso viabilizou muita coisa dentro do mercado de energia solar, né, Sim. renovável, que antigamente você tinha algumas limitações, né, o tempo de geração, e agora com a bateria, se você consegue gerar tanto para consumir quanto para armazenar. E além de tudo, você também consegue criar uma microrrede, um sistema próprio, autônomo, para fazer a alimentação, enfim, da aplicação que você precisa, Necessária. necessária. Essa questão da demanda da energia, do controle da energia pontualmente, né, de uma forma mais distribuída, descentralizada, você acredita que a peça fundamental que faltava é o armazenamento Sim. e a descentralização, quando a gente fala assim, tá, mas não é tão simples assim, porque a gente também tem que falar como que eu formo uma microrrede? Eu preciso ter um equipamento que faça isso. Exatamente. A microrrede, vamos falar, por exemplo, a gente trabalha os sistemas isolados, que são Uhum. cidades que estão desconectadas do sistema integrado nacional, ou seja, estão desconectadas do grid. Então, atualmente, a gente está falando de cerca de 212 cidades no Brasil, acredito que 192 ficam na região amazônica. E hoje rodam, né, 24 horas por dia com diesel, com gerador a diesel. Então agora com a microrrede, ou seja, você fazendo uma hibridização, trazendo energia solar e armazenamento, você consegue diminuir muito o consumo de diesel, você consegue diminuir a questão inclusive de ruído, porque em cidades, né, o gerador a gente está falando aí de um Gera barulhinho. barulho, Exatamente. desconforto, né? Exato. A gente tem a questão de seca e cheia, né, que a logística Para na levar região o diesel. amazônica é complexa, e sem dizer que no meio da floresta amazônica você está queimando um combustível fóssil. Então, ele traz todos esses benefícios, né, e o BES, ele entrega, a nossa solução tem gridform, então ainda entrega uma rede confiável e segura para os sistemas. E não só na questão do armazenamento em si, ele também melhora muito a eficiência do gerador, porque o gerador ele precisa ter 80% de carga para ele rodar num ponto eficiente, ou seja, não ficar queimando combustível à toa, né? Uhum. E você tem alguns momentos onde a carga não chega a isso. Então, se você conseguir fazer esse balanceamento utilizando o BESS também como carga, melhor ainda, porque você ainda otimiza, né? E por que tem que combinar o gerador? Não necessariamente o gerador a diesel, pode ser a gás, pode ser a biocombustível, pode ser até etanol, enfim. Porque você não tem uma irradiação suficiente contínua, né? Não estou dizendo só à noite, às Ele vezes pode ser você um não... reforço para momentos específicos. Exatamente, então ele fica como um backup, né? Então, no caso de você. O ator principal vai ser o Bess. Exatamente, né? A geração de É, BESS, sim, né? sim. Ele passa a ser um gerador. Então, isso é muito interessante. Eu acho muito legal essa temática quando a gente começa a olhar e quanta oportunidade ainda que ainda não está nem ainda mapeada nessa questão de redes inteligentes, micro-redes, segmentar a energia por, olha, a gente não está falando de um backup. Se você colocar um sistema desse, a gente está falando de um leque de opções que você pode usar isso para controlar na fábrica, por exemplo. Então, não Uhum. é só cidades que estão desconectadas de um grid, ou que você levar o grid fica muito caro, ou atualizar um grid, mas também você pode dar um poder maior para o consumidor, tanto ele seja comercial, residencial, a controlar essa energia. É mais ou menos isso que a Huawei está pensando. Sim, e o tema do painel de hoje especificamente foi muito interessante porque a gente falou sobre o armazenamento com a mobilidade elétrica. Então, a gente tem cerca de 58 milhões de veículos entre elétricos e híbridos no mundo, né? 4% da frota. No Brasil está em torno de 500 mil. E aqui a gente tem um gargalo muito grande, que é a falta de infraestrutura.
Então, aonde carregar o seu veículo? A maioria dos postos existentes, postos de combustível mesmo, eles já estão com uma demanda de energia no limite. No limite. Então, para você fazer uma conexão ou pedir mais energia ali, às vezes pode levar 18 meses. Se você fizer um posto num sistema de off-grid, num microgrid, em 6 meses você resolve essa questão. A gente tem os supercarregadores, que pode chegar a 720 kW, dividido em 6 dispensers e até 12 mangueiras, né? Legal. E ele faz o balanceamento. Isso pode ser atualizado? Começar com um carregador de 120 kW? Ele pode, mas é interessante dessa solução é que você tem uma unidade de potência que distribui conforme a demanda. Então, mesmo que chegue um carro que vai puxar 37 kW, como um ônibus que vai puxar 200, 300, ele vai balancear desde que o consumo total não ultrapasse os 720, sim, né? E aí, mas eu atendo a todos. Atendo a todos. E aí, por exemplo, você tem momentos onde a demanda é menor. À noite, por exemplo, se você fizer um sistema híbrido, então durante a noite, quando o consumo é menor, você pode carregar o BES. Sim. E aí, durante o dia, utilizar a energia armazenada. E agora tem os carports. Então, quando você faz o estacionamento, né, para os carros estacionarem, você pode fazer ele com placas solares, que elas vão gerar para o consumo e para o armazenamento. Então, assim, é um dos sistemas mais sustentáveis que tem. Porque de vários acordos que tem globais, a gente vai ter a COP30 aqui esse ano, né? Então é mais uma reafirmação da questão ambiental e sustentável. Mas existe um tratado que diz que a gente tem que descarbonizar até 2030 cerca de 50%, 2050 60%, 100%. É um dos que o Brasil adotou. 23% da emissão de carbono vem da mobilidade, vem de transporte. Então é inevitável você fazer uma eletrificação de frota. Só que para isso tem que ter infraestrutura. E quando você utiliza os carregadores, por exemplo, portáteis, a gente está falando de 8, 10 horas para carregar. Quando você coloca um supercarregador, é o tempo de você descer, tomar um café, voltar, meia hora, 40 minutos, e você já carregou uns 80%. Né? Continua seu caminho. Na China, exatamente. Na China, né? Porque aí é que assim, quando um não quer, dois não fazem. Então a bateria também ela tem que estar apta a receber essa quantidade. Exato. E essa velocidade. A evolução dos dois vão andar junto. Exato. Então, por exemplo, a gente na China carrega 1 km por segundo com baterias evoluídas, C4 e C5, né? A gente aqui ainda não tem. Tem alguns carros que já tem uma bateria bem mais potente, vou falar assim, que aceite uma quantidade maior de energia. Então aí é o bom. E o nosso sistema, o bacana é que mesmo hoje o carro que ainda está usando uma bateria que não comporte toda essa potência e que depois evolua, você não precisa trocar a infraestrutura, porque ele faz o balanceamento, né? E aí, para dirimir o problema, porque dentro dessas mangueiras passa uma corrente altíssima, então a gente tem a refrigeração líquida. Então é um combinado de, a gente pode fazer a geração fotovoltaica combinada com armazenamento e com um carregamento rápido. Ou seja, cada vez mais está indo para um 2.0 dessas questões energéticas, principalmente na mobilidade, com o avanço de todo o setor, toda a cadeia, né? Desde os eletropostos, como os carros vão ficar mais potentes, a carga vai durar mais, o tempo de carga menor, né? Quando eu fui para a China agora em junho visitar a SNEC, a gente fez um percurso grande com o carro da Xiaomi. E aí parou, eu já me preparei para descer e esperar 1 hora. E o pessoal, não desce do carro, já vai abastecer, já vai conseguir. Eu falei, mas como? 10 minutos a gente conseguiu rodar quase 200 e poucos quilômetros. Eu falei, ô louco, que legal. Essa é a ideia. O BES ele veio para, assim, dirimir uma série de problemas, né? Então, com a questão do grid forming, por exemplo, então ele melhora a qualidade, você pode fazer pick shave com ele, enfim, substituir, ele virar um gerador, o gerador virar um backup. Então, com ele, proporcionou evolução de diversas linhas de tecnologia. Então, a gente está falando de armazenamento, para alimentar frota elétrica, a gente está falando de levar uma solução de geração de energia sustentável para os sistemas off-grid. Então, assim, tem uma série de aplicações. Uma gama de oportunidades de negócio daqui para frente. E você está gostando mais do setor energético ou de data center?
Hoje a gente pode combinar os dois, isso que eu acho mais legal. Eu perguntei porque você veio, né, Bárbara, do Sim. setor de data centers. Sim. Né? Então, Eu sou velha, eu sou experiente. Então. E agora o setor está puxando de volta, né? Porque as duas coisas vão se combinar muito, né? Saiu recentemente, né, a notícia de que vão fazer um grande data center no Ceará. Era uma coisa que antigamente era mais difícil de você pensar. Porque, via de regra, o data center ele tem que estar próximo da demanda. Ele tem que ter uma abundância de energia, ele tem que ter água, porque os hyperscales, né? Resfriamento é feito a água, e ele gera milhares de empregos. Né? Então, e aqui na região, vamos falar sudeste, por exemplo, que tem uma grande concentração, né? Inclusive o espaço, né? A gente chama de footprint, né? O espaço é caríssimo. Então, com a chegada da inteligência artificial, a gente tolera uma latência. Quando você faz, por exemplo, uma consulta em uma inteligência artificial, você espera porque você sabe que ela está pesquisando, é diferente de um Pix, é diferente de um WhatsApp, por exemplo. Você já cancelar, né? Deu errado. Então, você pode levá-lo, por exemplo, numa região do Nordeste, onde você tem uma abundância de terra a um preço muito mais competitivo, uma irradiação solar enorme, mas antes você, por exemplo, tem lugares lá que as pessoas não têm água nem para beber, porque 47% do consumo energético de um data center é para o ar-condicionado. Todo mundo acha que é servidor. Não, é para o ar-condicionado. Então, por isso que utiliza água, para você diminuir a quantidade de energia que se consome. Porém, se você está num lugar com abundância de terra, com abundância de radiação solar, e você consegue, por exemplo, fazer um sistema solar alimentando, sendo armazenado... Um ecossistema. Exatamente, você pode inclusive usar os equipamentos que a gente chama de expansão direta, ou seja, que tem compressor, que consome mais energia, mas porque você também vai estar gerando energia limpa. E você também vai estar gerando muito emprego numa região que tem essa necessidade. Né? Então, eu acho assim, fenomenal. Ainda mais o mercado de TIC, onde a gente tem cerca de 42 mil vagas por ano e só 7 mil pessoas formadas. Então, é muito legal até para essa questão social. Que legal. Bom, eu poderia aqui continuar a nossa conversa, mas nosso tempo está acabando. Então, vou te chamar para a gente conversar mais lá no estúdio, pode ser? Com certeza. Então tá. Obrigada. Até. Até.